Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Muito bem-vindos, boa sexta-feira para vocês. Ótima sexta-feira para todo mundo, bom início de ano. Para quem eu ainda não consegui falar, um feliz 2021 mais uma vez. Tudo bem com vocês, meus amigos? Como vocês estão? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como sempre, uma live muito especial para todos nós, onde vamos resolver alguns problemas articulares aí na vida de vocês, não é mesmo? Hoje vamos conversar sobre colágeno tipo 2, Artroflex Hyaluronic, ácido hialurônico, e também vamos conversar sobre a cápsula para dor. Três produtos muito interessantes, muito importantes aí da nossa linha Ecobé. Todos bem-vindos para mais uma live. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo na sexta-feira. Tivemos alguns problemas técnicos aí antes de ontem, na quarta-feira. Porém, aqui estamos, mais uma vez, firmes e fortes, para essa live tão importante, com muitas informações importantes para todos vocês. Vamos esperar alguns minutinhos aí. Estamos com 1 minuto e 40 aqui ao vivo. Vamos esperar pelo menos até 5 minutinhos, tá? Pra gente começar a conversar do nosso tema. Tudo bem com vocês? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitem o momento pra gente conversar, bater um papinho aqui de 2 minutos, pra já começarmos aqui a conversar sobre os produtos que vamos falar hoje, tá? Estamos vivendo aí alguns dias difíceis, né? Alguns dias, meses e já passando um ano difícil, mas acima de tudo a confiança e a esperança de que 2021 vai ser um ano muito melhor para todos nós, se Deus quiser. Rodrigo Leite está perguntando aí como é que anda a vida de papai. Olha, Rodrigo, a vida de papai tá assim como vocês estão vendo, bocejando bastante durante o dia. Um caminho inevitável na vida de um bebê, não é mesmo? Esses dias eu estava conversando com um amigo. Ó a vida do pai. Estava conversando com um amigo esses dias e ele falou que a criança, um bebê, é uma luz na vida de um casal. E eu falei assim, sim, com certeza, né? Uma luz, sim, claro. Aí ele falou, não, você não tá entendendo. É uma luz acesa durante a noite na vida do casal. É você dia e noite com uma luz acesa e tentando acalmar um bebê. Mas fora isso, é maravilhoso, indescritível. Nossa, indescritível. Tô brincando. Passando aí os 3 primeiros meses, tudo se acalma. A vida de um bebê até os primeiros 3 meses é uma, e depois dos primeiros 3 meses é outra. A minha filhinha ontem completou 2 meses, então estamos aí firmes e fortes, esperando esse último terço do primeiro trimestre para a maduração do intestino chegar logo e a gente não sofrer tanto com cólicas, não sofrer tanto com alergias, que ela também tem algumas alergias alimentares. E é isso aí. Bom, gente, vamos lá, vamos conversar sobre nosso assunto aqui de hoje, sobre nossa missão. Problemas, muitas opções de problemas nós temos aí articulares, tá? Temos artrites, temos artroses, artroses reumatoides, temos tendinites, temos bursites, temos
perda de líquido sinovial, temos desgaste de cartilagem, temos inúmeros problemas que afetam as nossas articulações, tá? E diria que a única coisa em comum que todas elas têm é produzir dores, tá? Dores articulares, dores sem fins, dores incomodativas, dores que causam muitos problemas na nossa vida. E uma das soluções que a Ecobé oferece para esses problemas e para esse sintoma, essa consequência das dores, é a cápsula para dor, tá? A cápsula para dor, ela tem principalmente na sua composição o magnésio, assim como no Bicalme. Mas o Bicalme é o magnésio bisglicinato. E aqui é um magnésio um pouquinho diferente que eu vou explicar para vocês, tá? Cada cápsula da Parador contém 78 mg de magnésio dimalato, tá? 15 de vitamina B6, 25 microgramas de vitamina D, 7, deixa eu ver aqui, 7 de zinco e também de cúrcuma, tá? Nesse quesito, o magnésio dimalato é muito interessante, muito importante. Todos os músculos têm são estriados, tá? Todos os músculos têm as suas fibras estriadas. Elas se entrelaçam assim dessa maneira. Para que ele possa ter contração e relaxamento, ele precisa de magnésio e também de potássio, tá? É muito importante quando você tem uma dor crônica, você conseguir produzir o relaxamento muscular, tá? Esse relaxamento depende muito do magnésio. Você que está aí assistindo e que tem problemas articulares, você acha que o corpo faz mais força na contração muscular ou no relaxamento? Tá? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar assim, é mais na hora da contração muscular. Na verdade não, é mais no relaxamento. Então, quando você tem uma cãibra, é porque o seu músculo contraiu e não consegue relaxar. E aí você tem que vir, digamos que a cãibra é aqui, né? E ficar do lado oposto, tá, do seu músculo, para conseguir relaxar aquele músculo que está contraído e por falta de potássio, falta de magnésio, não consegue relaxar. O magnésio dimalato é muito importante nessa questão do relaxamento muscular e também articular, tá? Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho da nossa ficha técnica para vocês entenderem melhor, tá? O magnésio é um mineral muito importante para a saúde humana, claro. Nós somos totalmente dependentes de magnésio e totalmente carentes de magnésio, porque aqui na nossa região não existe água magnesiana. O nosso solo, a nossa água, ela é muito pobre em magnésio, tá? É um mineral essencial para a composição dos ossos, participa diariamente de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, a maior delas na formação de hormônios como melatonina, serotonina, DEA, cortisol, precisa de magnésio, tá? Dentre as quais essas reações, é oportuno citar aqui as responsáveis pela construção e reconstrução muscular, tá? Construção e reconstrução muscular depende de magnésio. Sem magnésio eu não consigo construir e nem desconstruir uma fibra muscular, tá? O bom funcionamento do sistema imunológico, funções do sistema nervoso e a contração muscular, que é o que eu estava falando para vocês. Contração e relaxamento. Tudo isso depende do magnésio. Se não tem magnésio, não acontece, tá? Então, a deficiência de magnésio, que na maioria das vezes ocorre por causa de má alimentação, ou no nosso caso, por ter uma água pobre, um solo pobre nesse mineral, são condições que vão provocar no nosso corpo fadiga,
câimbras, dores musculares, dores articulares, fraqueza muscular, dor de cabeça, dor no corpo, tá? Então sempre está relacionado com dor, tá? Por isso o nome cápsula para dor, tá? Ele não é especificamente para articulação. Articular, muscular, cerebral, neural, tá? Em maior parte as dores crônicas, tá? Não tanto para uma dor aguda, que nem fui levantar de madrugada para ir no banheiro, chutei o dedinho, né? Bati o dedinho do pé ali na quina da mesa. Uma dor aguda. Você não tinha ela ontem, antes de ontem, foi porque você chutou ali, tá? A dor aguda, ela é um pouco diferente, o processo dela. É por prostaglandinas, tá? Agentes endógenos. Agora, a dor crônica, não. Ela é causada por uma inflamação crônica, ela é causada por um processo crônico no nosso corpo. E é aí que vai atuar de maneira muito boa o magnésio de malato. A forma de malato quer dizer que ele fica mais bioabsorvível, tá? Todas as funções metabólicas do magnésio são executadas pelo organismo e esse mineral também auxilia na prevenção de doenças como a maior doença de dor que você possa imaginar, a famosa fibromialgia, tá? Ou também síndrome de fadiga crônica, tá? E qualquer coisa decorrente de dores crônicas. A fibromialgia provoca dores insuportáveis no corpo inteiro. Quem tem fibromialgia fala que tem dor do fio de cabelo até a unha do pé, tá? É uma dor que não adianta remédio, não adianta nada que seja controlado, faixa preta, não adianta, tá? A dor persiste, gente. A dor continua, tá? Os estudos indicam que portadores de fibromialgia ou síndrome de fadiga crônica produzem quantidades insuficientes de ATP. ATP é a nossa energia produzida através das mitocôndrias lá na nossa célula, tá? E a suplementação com magnésio de malato vai agir nessa produção de ATP, nessa produção de energia, tá? Tanto o ácido málico quanto o magnésio estimulam a produção do trisfosfato de adenosina, que é o ATP, tá? Fornecendo energia para nossas células executarem as suas funções vitais, tá? Então tanto o ácido málico quanto o magnésio presente aí no produto auxiliam na produção do ATP. E o ATP é a energia que essa célula vai precisar para fazer todas as reações dela, para construir novas células musculares, para reconstruir aquelas fibras que você destruiu. Então isso faz muito bem, por exemplo, para pessoas que vão malhar, pessoas que fazem academia, né, que querem hipertrofiar. O que você faz na academia? Você destrói o seu músculo, tá? Você faz com que o seu corpo abra um processo de regeneração muscular, fazendo com que o seu músculo aumente de tamanho e hipertrofie. Então, quando você tem um produto desse que tem o magnésio, que vai ajudar na produção de ATP, vai ajudar na reconstrução muscular, tá? Além disso, o ácido málico também contribui para converter os alimentos em nutrientes. Então ele ajuda na absorção e no convertimento daquilo que você está comendo, que chegou no seu estômago, para ele virar os nutrientes, tá? E aí, a gente sabe que o magnésio não consegue fazer reação química sozinho. Ele depende dos outros nutrientes, dos outros aminoácidos, dos outros minerais, e para isso precisa ser bem absorvido, tá? O magnésio de malato usado de longo prazo, tá? Ele apresenta resultados ainda melhores no controle da dor. Então, vocês que sempre fazem aquelas perguntas assim, por quanto tempo tem que tomar? Quantos frascos, quantos litros tem que tomar? Quanto mais longo a sua suplementação com magnésio de malato, melhor o resultado, tá? Então, cápsula para dor é para dores crônicas, você pode usar ele a longo prazo. 6 meses, 1 ano, tá? 1 ano e meio, tá? No combate e no controle aí dessas dores crônicas. Um estudo que indica que a fibromialgia é influenciada por processos inflamatórios. Então são microinflamações que o nosso corpo vai fazendo que fazem você ter essas dores da fibromialgia, tá? O magnésio ajuda a reduzir os níveis
de marcador inflamatório, tá? Que é a proteína C. Sabe quando você está agora no tempo de pandemia, as pessoas conhecem mais isso. Você vai fazer o famoso exame de PCR, tá? Para saber se você está com o vírus do Covid-19 ou não. PCR é a proteína C reativa. É a proteína que ela é ativada quando o meu corpo vai abrir um processo inflamatório, tá? Então, o magnésio de malato age na proteína C, não deixando você abrir microprocessos inflamatórios que vai lhe causar dor. Todo processo inflamatório tem como causa dor, calor, rubor, tá? Ou seja, febre, dor e avermelhidão no local, tá? E ainda, segundo estudos da Universidade de Maryland, tá? Nos Estados Unidos, o magnésio de malato pode aliviar a dor e reduzir a sensibilidade associada às doenças quando tomado por 2 meses no mínimo. Mínimo 2 meses, tá? Então, essa cápsula para dor definitivamente é um produto que você vai querer e um produto que você vai usar a longo prazo, tá? Mínimo 2 meses, e aí você vai ter essa eficiência do magnésio de malato agindo na sua produção de ATP e também na diminuição da sua proteína C reativa, que é a proteína que alarma o nosso sistema inflamatório, tá? Além disso, tem vitaminas no produto, né? A B5, a B6, o zinco, a cúrcuma, né? São tudo elas com propriedades imunoestimulantes, antioxidantes, anti-inflamatórias, né? Completam os benefícios do magnésio de malato, fazem com que ele haja de maneira ainda melhor no nosso corpo, né? Protege o organismo, auxilia o sistema imunológico, tá? Essa é a nossa cápsula para dor, tá? Ela é um suplemento alimentar, auxilia na prevenção e tratamento da fibromialgia, síndrome de fadiga crônica, tá? E vários sintomas e condições como doenças que vão te degenerando, tá? Que vão produzindo fadiga, cefaleia, enxaqueca, dores articulares e dores musculares, tá? Por exemplo, pessoas que têm diabetes têm dores neurolépticas e precisam tomar um medicamento muito comum que é conhecido como a pregabalina para essas dores neurolépticas, tá? Então, esse medicamento, por exemplo, pode ser substituído pela cápsula para dor, o magnésio de malato, para retirar, né, para aliviar essas dores crônicas causadas por outras enfermidades, tá? Um outro exemplo de pessoas que têm muitas dores no corpo são pessoas que estão fazendo tratamento ou acometidas pelo câncer, tá? Essas pessoas convivem com muitas dores, dores crônicas, dores que o sistema causa essa dor. Não foi porque você bateu, ou porque você caiu, ou porque você teve um trauma, mas é uma dor sistêmica, tá? Essas dores sistêmicas e dores crônicas é que vão ajudar muito o uso da cápsula para dor, tá, gente? Essa é a cápsula para dor. Ela vem apresentada em embalagem com 30 cápsulas de 720 mg, tá? A recomendação de uso dela é uma cápsula ao dia. Apenas uma cápsula ao dia pode mudar a vida dessas pessoas que convivem com dores crônicas. Quem tem dor crônica está estressado cronicamente, tá bom? Se auxilia na atividade neural? Olha, auxilia sim, por quê? Porque o magnésio, ele é um precursor de muitos hormônios neurais, como a melatonina, como a serotonina, tá? Então auxilia sim na atividade neural. E o magnésio também ajuda na comunicação interneural, tá? Entre os neurônios, comunicação entre um e outro. Então tudo que ajuda nessa comunicação ajuda no sistema, tá bom? Vamos por colágeno ultraconcentrado tipo 2. Vamos falar desse maravilhoso produto primeiro, tá? Gente, quando a gente fala de colágeno, aí não são todas as dores. Quando a gente estava na cápsula para dor, é todo tipo de dor, muscular, articular, neural, tá? Crônica. E quando a gente vai passar para o colágeno ultraconcentrado tipo 2, ele vai fazer efeito nas articulações, tá? Dores articulares, reumatismo, artrites, artroses, bursites, tendinites, tá? Vai ajudar. Por mais que a tendinite é uma inflamação do tendão, ela está muito próxima das articulações. Também depende um pouco de colágeno, tá?
Olha só, vou fazer uma breve explicação para vocês. O nosso corpo é formado por sistemas. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema cardíaco só, sistema digestivo, sistema gênito-urinário, sistema neural, sistema nervoso, sistema periférico, tá? Então tem vários tipos de sistema no nosso corpo. Todos os sistemas são formados por vários órgãos. Por exemplo, sistema respiratório é formado por nariz, faringe, laringe, pulmão, alvéolos, brônquios, bronquíolos, traqueia, tá? Formado por todos esses órgãos. E os órgãos são formados por vários tecidos, tá? E os tecidos são formados por inúmeras centenas de milhares de células. Então o nosso corpo tem em torno aí de 8 bilhões de células dentro do nosso corpo, tá? Todas as células precisam de uma estrutura para que elas possam existir e também de um preenchimento. O preenchimento é a base de líquido e a estrutura é a base de colágeno, tá? Portanto, colágeno é a nossa principal proteína estrutural do corpo. Nós estamos e temos a capacidade de ficar em pé por conta do colágeno, tá? O colágeno é nossa estrutura, tá? Ele vai estar presente nos ossos, vai estar presente em todas as células e vai estar presente também nas articulações. Quando você toma, por exemplo, um colágeno hidrolisado para melhorar sua pele, suas unhas, seu cabelo, nem sempre esse colágeno vai estar indo lá para onde você quer. Porque geralmente você vai estar também precisando de colágeno em outras partes. Então o seu corpo vai identificar isso e vai dar prioridade usando aquele colágeno que você fez uso em outro local que não seja lá onde você gostaria, tá? Já o colágeno tipo 2, o colágeno ultraconcentrado, ele é para a estrutura das articulações, tá? Ele passa por um processo de hidrólise térmica. Aliás, ele não passa por um processo de hidrólise térmica. Esse é o colágeno hidrolisado. Por isso chama hidrolisado, porque ele passa por um processo de hidrólise térmica. O que é? Ele é colocado em altas temperaturas e quebrada as suas cadeias proteicas em inúmeros pedacinhos para que possam agir como estrutura nas células. Já o ultraconcentrado não, ele faz um efeito totalmente ao contrário. Em vez de eu quebrar ele em vários pedacinhos, não, eu vou juntando e deixando ele ultraconcentrado. Vou fazendo uma mega concentração de proteínas de colágeno, tá? Dentro desse produto, tá bom? Bom, vamos lá. O colágeno tipo 2 é a proteína que pode beneficiar quem precisa tratar ou prevenir enfermidades articulares, tá? Como artrite, artrose, artrite reumatoide e outras lesões articulares e lesões de cartilagem, tá? Também para quem pratica atividades físicas intensas, como corrida, exercício de alto impacto, crossfit, esportes de lutas, por exemplo, tá? Triatlon, esportes que precisam muito das suas articulações, tá? O colágeno tipo 2, esse produto, ele contém 40 mg de colágeno tipo 2 e também colágeno hidrolisado, tá? Então ele tem os dois. O hidrolisado, que é o que passa pela hidrólise térmica, e o ultraconcentrado. Por que ele tem os dois? Porque o hidrolisado, que vem aí dentro desse produto, ele vai ser usado no resto do corpo. E o ultraconcentrado nas articulações. Para evitar que o seu corpo, no desespero por ter colágeno em outros lugares, sem ser na articulação, porque o corpo ele dá mais prioridade para órgãos vitais do que para articulação. Ele prefere que você não mexa um braço, mas que o seu fígado esteja trabalhando. Então, às vezes, está faltando estrutura lá no fígado e você toma o tipo 2, só tipo 2, e o seu corpo quebra ele, faz a hidrólise e leva para o fígado e não leva para a articulação. Então, aqui ele já está te dando os dois, para não ter esse tipo de problema de prioridade no corpo. Ele te dá o hidrolisado para o seu corpo usar onde ele quiser e te dá o ultraconcentrado para o seu corpo levar para a articulação, tá? Então ele tem o hidrolisado, o ultraconcentrado, além de ácido ascórbico, que é a vitamina C, além de alfa-tocoferol, que é a vitamina E,
tá? Então esse colágeno, ele é a principal proteína de estrutura do nosso corpo, como eu estava falando, tá? A função primordial é da sustentação. O que que as colunas de uma casa faz? Sustenta a casa, sustenta o telhado que vai vir em cima, tá? Então, esse colágeno nos dá sustentação para as nossas articulações, tá? Ele dá firmeza, elasticidade na pele, nas cartilagens, nos músculos, em todo o sistema estrutural, tá? O resultado de algumas pesquisas científicas, tá, voltadas com o desenvolvimento de proteína semelhante ao colágeno, tá, são colágeno natural do organismo. Essas proteínas foram realizadas a partir de fibras ósseas e cartilaginosas de frangos e bovinos, tá? Então esse colágeno ultraconcentrado presente aí, ele vem de cartilagens, pés principalmente de galinhas, de frangos e também de bovinos, tá? As moléculas obtidas dos pés dos frangos mostram singular especificidade às articulações do nosso corpo. Ou seja, essas proteínas de colágeno contida nos pés dos frangos, por exemplo, ela é muito parecida a sua ação e sua estrutura com a do nosso corpo. Então o corpo, ele interage de uma maneira, ele identifica essas células de colágeno como se elas fossem suas mesmo, tá? E ele não ataca, ele só usa ela para reconstruir aonde foi destruído, tá bom? O colágeno ultraconcentrado tipo 2 é extraído, portanto, dos pés dos frangos e cuidadosamente produzido para que as propriedades originais sejam preservadas, tá? Sem hidrólise, ou seja, sem quebrar as moléculas, tá? Pela ação da água. Ele beneficia a articulação, sobretudo os casos de doenças relacionadas a níveis baixos de colágeno no organismo. E muita gente, acreditem, muita gente tem nível baixo de colágeno. E o colágeno é nossa principal proteína estrutural. Sem ele, não tem como sobreviver sem colágeno, tá? Cada cápsula do colágeno ultraconcentrado contém vitamina C, vitaminas E também, que são antioxidantes, favorecem a ação do colágeno tipo 2 na articulação e participam das rotas metabólicas aí desse aminoácido, tá? O produto é apresentado em 30 cápsulas de 500 miligramas, tá? A recomendação de uso dele é ingerir uma cápsula ao dia. Uma cápsula só ao dia. Então, gente, é muito importante essa suplementação de colágeno. Não só para quem tem esses problemas articulares ou muscular ou fibrótico, tá? Ah, eu não tenho nenhum problema, não tenho uma dor. Mas você tem déficit de colágeno. Todo mundo tem déficit de colágeno. E você pode ter isso. Então faça um uso preventivo, para que você não chegue a ter um desgaste de cartilagem, a ter um desgaste de articulação. Porque esse tipo de desgaste é um tratamento muito longínquo para você e não vai voltar ao normal, tá? Não vai voltar ao que era antes. Então faça um trabalho preventivo para você não perder a sua articulação, não desgastar o seu colágeno, tá? Não ficar com déficit articular, porque daí para correr atrás do prejuízo é muito mais difícil, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre colágeno tipo 2, colágeno hidrolisado, tá? Ou a cápsula parador que já ficou para trás, tá bom? E a gente vai passando adiante aí para conversar sobre o Artroflex Hyaluronic, tá? O Artroflex Hyaluronic é um dos últimos lançamentos da Ecobé. Também tem tudo a ver com articulação, com colágeno e com sustentação do nosso corpo, tá? Ele auxilia na saúde osteoarticular. Então a gente fala de ossos e de articulação ao mesmo tempo, tá? Ele contém o metilsulfonilmetano, que é o MSM, que vem lá da alcachofra. Ele contém ácido hialurônico, tá? Que é preenchimento. Boa noite, Solar Naturais, muito boa noite, chegou agora, mas chegou em tempo, seja bem-vindo. Contém o ácido hialurônico, que é o que vai dar sustentação, tá? O MSM é um mineral, tá?
e o ácido hialurônico é um polissacarídeo. Os dois ativos de alta eficácia entre as enfermidades osteoarticulares. Lembra que eu disse que todas as células precisam de um preenchimento e de uma estrutura? A estrutura quem dá é o colágeno, que é o que a gente acabou de falar. E o preenchimento é o que nós vamos falar agora, que é feito aí pelo ácido hialurônico, tá? Não tem vários tipos de processos estéticos que dão preenchimento, firmeza na nossa pele através de ácido hialurônico? Tem, né? Dá preenchimento, ele preenche os espaços livres, tá? Só que não são muito indicados, porque ele tenta resolver o problema de fora para dentro. E aí, isso não vai ficar muito tempo lá. Você vai ficar perpetuamente tendo que fazer novas sessões, tendo que retocar. Fez um processo estético hoje, daqui 4 meses tem que fazer de novo, porque volta e aí você acostumou a ficar do jeito que você queria e não quer voltar a ficar do jeito que você era antes. Então tem que fazer de novo, depois de novo, depois de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e vai para o resto da vida. Se você começou a fazer com 30 anos, você vai fazer até o dia que você não tiver mais como fazer, tá bom? O MSM, ele é um enxofre orgânico, tá? Enxofre é um metal, tá? Só que aqui nós estamos falando da parte orgânica dele, tá bom? Ele atua como analgésico, anti-inflamatório natural, tá? É isento de toxicidade, porque aqui é o orgânico, não tem efeitos colaterais e nem contraindicações, ok? Segundo a história da medicina, as propriedades curativas do enxofre, eles são de interesse da ciência e da medicina desde o século XIX, tá? Quando os médicos naquela época já indicavam os tradicionais banhos em águas sulfurosas. Às vezes não sabia como curar o paciente, falava para tomar um banho numa água sulfurosa, numa água de um vulcão. Tá? Tem várias reportagens até se você quiser procurar. Lá no Japão tem vulcão que tem peregrinação de pessoas para indo se curar. Lá tomar banho nas águas que tem nas cavernas próximas aos vulcões. Porque são ricas em enxofre. Tá? Então isso já vem de muito tempo atrás. Tá? Desde o século XIX. Se indicava o tratamento, banhos em águas sulfurosas para tratamento de enfermidades reumáticas. Tá? Desde então, inúmeros estudos têm demonstrado que o MSM, que vem do enxofre, possui eficácia incontestável no tratamento dessas doenças osteoarticulares, tá bom? Ele é um mineral responsável pela estrutura dos tecidos conjuntivos, tá, no nosso organismo. E nós temos vários tecidos conjuntivos, principalmente nos ossos e nos músculos, tá bom? Ele desempenha função reparadora e construtora dos tecidos e das células, tá? Essencial para a produção do colágeno. O nosso corpo produz colágeno também, a gente não precisa só tomar. Tem vários tipos de produtos que auxiliam na produção. Esse aqui é um, tá? Ele é uma substância de vital importância à formação e manutenção dos ossos, tá bom? Do tecido conjuntivo e da pele. Ele participa também no metabolismo de gorduras e carboidratos, tá? Na formação do coágulo sanguíneo, das vitaminas e das proteínas. O enxofre orgânico, ele é considerado também o mineral do alto astral, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Devido à influência que ele exerce sobre o humor e sensação de bem-estar, tá? Ele tem um pouco a ver com aquele gás que os dentistas usam como anestésico, que deixa você meio risonho e não consegue parar de rir, tá? A capacidade de adaptação ao estresse, o entusiasmo pela vida, o estado de alerta mental, tudo isso é ajudado aí pela presença do enxofre, tá? Essa fama dele vem da qualidade a qual o MSM sintetiza e une as fibras proteicas, tá? Incluindo colágeno, proteína essencial para a saúde do nosso aparelho esquelético. Então o MSM é a matéria-prima mais importante para a reconstrução dos tecidos osteoarticulares, tá bom? E aí, além de todos esses benefícios no produto, o MSM vai dar a estrutura, a gente tem o polissacarídeo, que é o ácido hialurônico, que vai dar o preenchimento, que é o que está faltando, que é o que a gente precisa, tá?
O ácido hialurônico é um polissacarídeo presente em todos os órgãos. Ah, então quer dizer que o ácido hialurônico não é uma coisa que apareceu agora na medicina estética? Já tinha no meu corpo e eu não sabia? Sempre tive ácido hialurônico? Sim, sempre teve, tá? Só que agora ele vem também em maneira de laboratório, sintética, tá? Então, ele se distribui em diferentes proporções dentro do nosso corpo. As maiores concentrações de ácido hialurônico são encontradas nos líquidos sinoviais. O que é líquido sinovial? É um líquido que ele funciona quase como um vácuo dentro de uma articulação. Sabe quando você consegue mexer o cotovelo e estrala? Mexer e estrala, ou o ombro, ou o joelho, e estrala. Quando estrala é porque você já tem uma perda de líquido sinovial. Muitas cápsulas elas são fechadas. Dentro dela existe uma espécie de vácuo e dentro dela existe o líquido sinovial. Se você fura a cápsula, você perde esse líquido. Tem alguns pontos no nosso joelho que a gente consegue colocar uma seringa exatamente dentro da articulação. Se você deixar, chega a vazar esse líquido, tá? Quando você está jogando bola, quando você está pedalando, caminhando, que você faz um esforço e tem uma lesão, um impacto, algum tipo de impacto, você pode perder o líquido sinovial de dentro da sua articulação. Por isso o joelho é um lugar, uma região extremamente afetada por todos os tipos de atletas. Joelho é quase sempre o motivo da aposentadoria de um jogador, de um lutador, de um ciclista, de um atletista, tá? Quase sempre os problemas começam no joelho. Por quê? Porque além de ter muitos ligamentos, também é uma cápsula fechada com líquido sinovial que é muito fácil de se lesionar, tá bom? Então as maiores concentrações de ácido hialurônico, que é um polissacarídeo, é nos líquidos sinoviais, é dentro dessa cápsula articular, tá bom? Onde ele é responsável pela lubrificação das articulações, tá? Sabe que o motor do seu carro não pode deixar o óleo ficar baixo, senão ele começa a bater tudo os ferros lá dentro? Você começa a escutar um barulho muito esquisito dentro do motor, parece que você jogou pedra lá dentro, porque o óleo está baixo. Então, o líquido sinovial, ele age como se fosse o óleo de motor, só que da nossa articulação, para que não haja impacto entre osso com osso. Quando você consegue estralar uma articulação, é porque você está gerando impacto osso com osso, tá? Então ele é responsável pela lubrificação dessas articulações, pela forma dos olhos, dos nossos olhos, e também pelo volume da pele, tá? Por isso o ácido hialurônico é tão usado em procedimentos estéticos na pele, porque é ele que dá a sustentação e o preenchimento da nossa pele, tá bom? Ele atua como preenchedor de espaço entre as células, mantendo-as elásticas e bem hidratadas. Daí a sua importância no tratamento de enfermidades ortopédicas e reumáticas, e também estéticas, tá? O ácido hialurônico pode ser útil também no tratamento do chamado humor vítreo, que é no olho, tá? Em razão de contribuir para a forma esférica dos olhos. Os nossos olhos têm essa forma esférica por conta do humor vítreo, porque é uma cápsula fechada que dentro tem um líquido que não tem contato com o que está lá fora. Por isso que existem pessoas que sofrem traumas, acidentes oculares, que você fala, fulano teve um acidente e perfurou o olho, nunca mais voltou a enxergar, perdeu o líquido do humor vítreo que estava lá dentro. É isso que também pode acontecer na sua articulação, perder o líquido sinovial que estava lá dentro, composto formado por ácido hialurônico. A baixa biodisponibilidade de nutrientes, sobretudo o MSM, que vem do enxofre, e do ácido hialurônico, são comuns aos idosos, tá? Por isso, eles é que têm maiores problemas articulares, como artrose, como o enrijecimento das cartilagens, dos tendões, dos ligamentos, tornando mais vulneráveis a lesões e inflamações.
E aí esse idoso que já tem toda essa parte diminuída, ele acaba tendo a sua força motriz, sua capacidade de locomoção diminuída. Isso vai fazendo com que os músculos se atrofiem. Você anda menos, o seu músculo contrai e relaxa menos e vai atrofiando, tá? E aí, num momento muito inoportuno, um idoso pode ter uma queda e uma fratura. E isso é quase que um atestado de óbito, porque quando o idoso tem uma fratura, ele precisa quase sempre de uma cirurgia. E aí ele precisa ir para o hospital e ele vai ter contato com superbactérias que vivem em hospital. Quem você não conhece que teve uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, uma fratura de úmero, um idoso precisou operar, foi um sucesso a operação, mas depois de 2 a 3 dias teve febre, descobriram que ele tinha uma pneumonia intra-hospitalária, uma bactéria intra-hospitalar, e de lá ele não voltou mais. Foi para a UTI, usaram antibióticos e não conseguiu recuperar, porque já são pacientes imunodeprimidos, ou seja, com imunidade baixa, e ainda entraram em contato com super germes. Porque quem vive no hospital, quem sobrevive no hospital, com todo aquele ambiente esterilizado, são super germes. Bactérias que não é qualquer antibiótico que mata, vírus que não é qualquer sistema imunológico ou antiviral que consegue bloquear. E aí tudo começou pela falta de cálcio, pela falta de estrutura de colágeno, pela falta de preenchimento de ácido hialurônico, por um problema articular que levou a uma queda, que levou a uma fratura, que levou a uma cirurgia, que levou a uma infecção, que levou a óbito. Tá? Tudo isso poderia ser evitado se você fizesse um trabalho preventivo, se você não esperasse chegar nessa idade e ficar com essas condições. Então, desde já, cuide das suas articulações, para que você nunca tenha nenhum tipo de problema como este que a gente está conversando aqui. O Artroflex Hyaluronic é apresentado em embalagens com 30 cápsulas de 720 mg e o uso é de uma cápsula ao dia. Portanto, tratamento para 30 dias em um frasco, tá bom? Bom, gente, esse foi os 3 produtos aí da nossa live de hoje. O Artroflex Hyaluronic, indicado para pessoas com osteopatias, tá? E também articulares, tendo o MSM do enxofre e o ácido hialurônico, tá? Então vai te dar sustentação e preenchimento, prevenção a todos os tipos de problemas articulares. Conversamos também colágeno ultraconcentrado tipo 2, que embora o nome seja colágeno tipo 2, também tem na sua formulação o colágeno hidrolisado, o colágeno tipo 1, para resolver todas as causas de falta de colágeno no resto do corpo, e também o ultraconcentrado, que vai direto para a articulação, tá? Além de ter vitamina C e vitamina E também, alfa-tocoferol e ácido ascórbico, tá? Que são as formas ativas dessas vitaminas. E também conversamos a respeito da cápsula para dor, tá? Um produto fantástico que tem o magnésio de malato, tá? Um dos minerais mais importantes para o nosso corpo, eu diria o mais importante, o magnésio e o cálcio, os mais importantes, com certeza, sem dúvida. O magnésio de malato participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo, é fundamental na formação e secreção de vários hormônios, como melatonina, serotonina, cortisol, DEA, testosterona, tá? Também é neurotransmissor, ajuda no humor, tá? Tira a irritabilidade, é antidepressivo também e também ajuda no estômago. Quem nunca ouviu falar no cloreto de magnésio, no sal amargo, que é o sulfato de magnésio, tá? Também tem efeito laxante, também auxilia o seu estômago a ficar em dia e o seu intestino na sua digestão, tá? Mas o principal desse produto da cápsula para dor são para dores crônicas, tá? Dores causadas por outras enfermidades, como a artrite, a artrose reumatoide, tá? Como a diabetes também, como o câncer, tá? Que produzem muitas dores, dores crônicas, dores sistêmicas, tá bom? Dores neurolépticas, tá?
Bom, esses são os 3 produtos aí da nossa live de hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham sanado suas dúvidas, que tenha sido o mais claro, objetivo e didático possível. Vocês têm perguntas? Estamos aí nesse momento com 17 pessoas nos assistindo até agora. Um dia atípico, né? A maioria das pessoas, 19 agora. A maioria já estão acostumados a ter as lives dia de quarta-feira, às vezes não podem estar presentes na sexta, mas não foi possível fazermos essa live na quarta por problemas que simplesmente choveu muito, um temporal muito feio e ficamos sem energia elétrica que nos impossibilitou de fazer a live, tá? Mas pessoal que está aí nos assistindo, todos vocês, perguntas sobre esses 3 produtos, não deixem eu terminar aqui a nossa live com uma dúvida aí na sua cabeça, tá? Estão dizendo aí excelente explicação. A Maria Latif está dizendo boa noite, não sei se chegou agora ou se já está indo embora, mas muito boa noite. Vocês têm perguntas, dúvidas, alguma questão que ficou talvez em aberto aí durante a minha explicação, tá? Essa é a hora aí pra gente conversar. Quero, enquanto isso, lembrar vocês que não percam a nossa próxima live no dia 20 de janeiro, tá? Vamos falar sobre suplementos nutricionais de A a Z, diria que uma das lives mais importantes que já fizemos. Vamos conversar sobre Omega Nutrium e Vitagold, tá? Estão me perguntando, e o bisglicinato? O magnésio bisglicinato, ele não está presente aqui na Parador. Aqui é o dimalato. O bisglicinato está presente, se você precisa de magnésio bisglicinato, ele está presente num outro produto da Ecobé, que é o Bicalme, tá? Seja ou esteja calmo. O Bicalme tem magnésio bisglicinato. Nós temos magnésio na linha Ecobé de quase todos os tipos. Dimalato, bisglicinato, taurato, treonato, sulfato também tem o magnésio puro, tá? Tem o cloreto, tá? Tem magnésio de todos os tipos quase nos produtos. Vai ficar salva? Sim, vai ficar salva Gorete Santos. Vai ficar aí no IGTV. Todas as lives inteirinhas ficam salvas aí no IGTV do perfil da Ecobé. Mais perguntas, gente? Doutor Murilo, mais uma aula. Esses 3 produtos fazemos uso diário aqui em casa. É isso aí, Evandro. É muito importante, não só para tratamento, mas para prevenção. Tem coisas que é muito importante a gente prevenir desde antes para não acontecer, né? A prevenção é o melhor que a gente pode fazer. O melhor remédio é não ficar doente e não precisar do remédio, né? Adriana Lima está dizendo assim: eu uso e recomendo, estou sem dores. Os efeitos são rápidos, tinha muitos problemas nas articulações. Olha só que maravilha esse depoimento, dizendo uma pessoa que faz uso, que foi de ação rápida, que tinha muitos problemas articulares e agora não tem mais, vive sem dores. É assim, é uma vitória muito grande. Uma pessoa que convivia com dores, que provavelmente não dormia, não podia fazer suas atividades, não podia trabalhar, que vivia estressada, que vivia ansiosa, às vezes sem esperança de ter resolução, que já buscou às vezes resposta na medicina alopática, na farmácia, nas drogarias, que já tentou de tudo e não conseguiu se livrar dessas dores. E aí a gente faz uso de um produto totalmente natural, que tem tudo que a natureza pode nos oferecer, que não tem nenhum tipo de contraindicação nem de efeitos colaterais, e dá esse maravilhoso depoimento para a gente dizendo que se livrou das dores. Isso é uma vitória, isso é um motivo de uma alegria muito grande, porque essa pessoa não precisou fazer uso da indústria farmacêutica, não precisou melhorar algo enquanto estragava 3, 4, 5 outros tipos de problema, tá? A Maria Latif está perguntando qual o suplemento. Eu imagino que ela esteja falando da cápsula para dor, do Artroflex Hyaluronic e do colágeno tipo 2, tá? Que são os 3 aí que nós conversamos hoje, tá bom? Mas para dor em si é a cápsula para dor.
mas o trabalho preventivo do Artroflex Hyaluronic e do colágeno tipo 2 também vai ter efeito nas dores, tá bom? Todos os três. Gente, gostaria agora de me despedir de vocês. Foi uma maravilha ter vocês aqui na nossa live de hoje. Dedico e espero que vocês tenham um excelente final de semana, tá? Amanhã, sábado, depois domingo, que vocês possam descansar, ou quem tem compromisso a fazer tudo que seja possível. Tem mais uma pergunta: qual o suplemento bom para inflamação na gengiva? Olha, inflamação na gengiva, temos o Propolivit, a base de própolis, 450 mg de própolis, tá? E também temos um spray muito legal aí para você, que é o Gengibre Zinco, tá? Tem ação anti-inflamatória, ação antibiótica e restauradora de toda a saúde bucal. Gengibre Zinco Spray e Propolivit cápsulas, tá? Então, como eu estava dizendo, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês possam estar se cuidando, tá? Porque a coisa tá feia por aí, o vírus tá no seu pico e, se Deus quiser, nós vamos conseguir passar logo esse momento de pandemia mundial ou de pandemia no Brasil, tá? Se cuidem, Deus abençoe vocês, Deus abençoe suas famílias, tenham um excelente final de semana. Espero vocês quarta-feira às 19 horas, espero eu, sem nenhum tipo de adiamento na nossa live, tá bom? Fiquem com Deus, até mais, sucesso e muito boa noite a toda a família Solar Naturais e família Ecobé. Tchau, tchau, pessoal, até mais!